Ai, como as fímbrias do coração estão tão felizes por ver a cada um de vocês nessa tarde. Nosso coração se emociona só em pensar em Jesus, em falar com Jesus, em dizer o quanto amamos Jesus. Ó Mestre, fique comigo nessa tarde. Acalente minha alma, dulcifique minhas palavras, para que as emoções dos sentimentos do coração possam chegar ao coração de todos os irmãos aqui presentes. Nessa paz, nesse amor, nessa dádiva que o céu nos concede, nós gratificamos o Criador e rogamos, permaneçamos sempre na união, no amor e na paz. E que assim seja. Irmãos, a língua revela o conteúdo do coração. Diz-nos Emmanuel. E o tema dessa tarde, amados irmãos, faz com que nós nos silenciemos. Pessoalmente também deveria estar calado. Mas apraz-me o coração falar sobre um tema tão gratificante, dissertado por Joana d'Angelis no livro Liberta-te do Mal, que se chama Silêncio Moral. E falar do silêncio não é nos calarmos permanentemente, é sermos inteligentes para falarmos as coisas certas, na hora certa, para as pessoas de que tanto necessitam. Como rogo ao Criador e a Jesus, especificamente, que esteja na minha mente e no meu coração, para exatamente poder falar daquilo que a nossa língua traduz do conteúdo do coração, como diz Emmanuel. E ele também, num outro livro fantástico chamado Encontro Marcado, título homônimo até de um escritor brasileiro, né, Fernando Sabino, que fala, numa primeira passagem, com relação à conversa, ele diz, na página 38, conversação, na essência, é permuta de almas. Ou seja, conversar é essa permuta, essa troca de almas, através da palavra que damos e da palavra que recebemos. É tão magnífico pousar de uma maneira mais intelectual, de uma maneira acadêmica, até dizendo que a conversação é exatamente essa permuta de alma, de coração para coração. E não importa nos bancos escolares, nas academias, ou nas casas de oração, ou em qualquer lugar que estivermos, toda vez que conversarmos, estamos trocando e permutando nossas almas com os nossos interlocutores, com aquelas benditas almas, porque encarnados estamos hoje todos, graças a Deus, e possibilitados de assim nos dirigirmos mutuamente. E esse darmos, esse recebermos, ele acrescenta, numa página mais adiante, na 112, que toda a criatura, ao exteriorizar-se, ou seja, na expressão mais clara, falar, exteriorizar-se, seja imaginando, seja falando ou agindo. Observem a expressão dele muito forte. Seja imaginando. Então a nossa imaginação também se exterioriza, porque nosso corpo fala, os nossos olhos falam, o nosso rosto fala, todo o nosso movimento e todas as expressões que fazemos também falam. E dizemos para aqueles que nos veem, nos ouvem, o quanto nos apraz podermos falar com eles, trocarmos as nossas almas, não trocar de um tirar do outro, mas assim fazer com que essa simbiose perfeita dos sentimentos nos unam sempre mais ao bem. E é pelo bem e para o bem que aqui nós estamos, não é verdade, irmão? Aqui, nesta sala, e como também todos nós reencarnados. Ele prossegue. Em movimentação positiva,
é um emissor atuante na vida. Por isso, quando falamos, somos emissores. E sempre que se interioriza, colocamos para dentro, internalizando, meditando, observando, obedecendo de modo passivo, é um receptor em funcionamento. Então nós temos em nós essa alternância de sermos os emissores, que proferimos, que nos comunicamos, que falamos diretamente, como nesse momento eu, e vocês são os receptores, atentos, de alma, de mente, e com o corpo também apaziguado, porque já se acalmaram, se atenuaram, deixaram com que a paz também os envolvesse. Então é uma troca, é essa simbiose de ativo e passivo, daquele que fala, daquele que ouve. E por isso mesmo, seu coração fala exatamente aquilo que nós lá armazenamos. Eu disse o coração, porque os sentimentos primeiro estão lá imbuídos. E Jesus disse, a boca fala, ou seja, expressivamente se comunicando do que está pleno o seu coração. Então, Emmanuel simplesmente colocou mais adiante numa expressão muito mais feliz, não do Cristo, mas do que comumente se diz, que a língua revela o conteúdo. E já os nossos antepassados percebiam que a língua tinha dois grandes poderes, ou condenar ou salvar. Por isso é que até o rei pedia ao seu melhor servo que servisse o melhor prato. O que ele fez? Língua. Depois ele pediu que servisse o pior prato. E o que ele serviu? Língua. Para dizer exatamente, não é o físico, é exatamente o instrumento com que ela se serve para assim pronunciarmos as nossas palavras. Pois bem, acreditamos que com todo esse preâmbulo, o prólogo para introduzir e dar esses prolegômenos, gostaram do termo, né? Essas introduções primeiras de um tema tão belo chamado silêncio moral, é que nós vamos perceber algumas referências que eu pontuei aqui nesse livro. Vou até mostrar a capa. Liberta-te do mal. Todas as abordagens verbais são carregadas de dois elementos. Da beleza da forma, mas não podemos prescindir que também tenha conteúdo. Se pudéssemos fazer uma comparação bem simplória, se vocês olham para um bolo, vocês comem primeiro com a boca ou com os olhos? Obrigado pela resposta. Porque olhamos, sem dúvida nenhuma, a forma, a beleza, a exteriorização, o grande preparo daquilo, de quem o faz. Mas não descuramos que ao provarmos, sentimos dele o conteúdo. Por isso nossas palavras não devem ser, e a comparação não é minha, é também de Joana d'Angelis, quando olhamos para uma tela, uma pintura, nós olhamos para a tela ou olhamos para a moldura? Qual é o mais importante? A moldura a confeccionamos recebendo uma tela. E podemos pagar regiamente para que seja uma das melhores molduras. Mas sem dúvida nenhuma não podemos descuidar que a atenção se volta primeiro para quê? E primordialmente para a tela, para aquilo que ela representa. Dadivosamente nos é concedido que nossas palavras são assim carregadas de toda essa emoção que está no conteúdo, de todo o carregamento do nosso estudo, da nossa aprendizagem, do bem que fazemos conosco mesmo ao nos prepararmos. Por isso mesmo, amados irmãos, tomemos cuidado com aquilo que falamos. Num consultório, ouvi quinta-feira uma senhora dizendo: preste muita atenção naquilo que você fala, porque não terá mais volta. Eu disse: obrigado, você já me deu um grande motivo para falar sábado na palestra. Mas onde você vai palestrar? Eu
lá numa casa espírita. Logo adiante, assim, mas eu sou evangélica. Nos olhamos na alma e continuamos o nosso assunto. Hoje pela manhã, abrindo, olha, sou bem como jovem curioso, a internet lá, encontrei uma frase que é proposital. Por isso é que quando nossos pensamentos estão sintonizados, o universo conspira a nosso favor. Isso foi o Goethe que falou, poeta alemão. Encontrei lá na internet, você deve encontrar algo, nem sei quem postou. Ser inteligente é usar o silêncio para não entrar em brigas desnecessárias. Alguém viu isso? Bacana. Ser inteligente é usar exatamente isso. E por isso que o silêncio torna-se eloquente. E tão eloquente que marca muitas vezes muito mais do que uma palavra. Importante, na verdade. E logo adiante ela diz, a palavra oral, ela deve ser sempre musical mensagem que desperte a simpatia e a amizade. Para que essa mensagem musicada, olha para o meu irmão, quando ele põe como menestrel tão belo, Donai, né? Que trina com toda a alma e simpatia, faz com que minhas palavras se adociquem. E se ele tocasse agora, eu já estaria mediunizado para falar. Observe a importância da música. Observe a importância da musicalidade da nossa fala. E o que eu acabei de dizer, eu vou ler um parágrafo de Joana d'Angelis. Ela começa dizendo assim, calma, eu traduzo depois. O verbo zunzido ruidosamente, ou seja, pronunciado ruidosamente, verbo é palavra, além de agredir os ouvidos e, consequentemente, as emoções das pessoas, destoa de maneira agressiva da sua finalidade. Falo novamente da responsabilidade, cuidado com as palavras. Por muito se falar, pouco se é ouvido. Fala-se demais. E por tanto se gritar é que nós ficamos surdos. E não ouvimos mais a linguagem do coração. Quanto mais se alteiam as vozes, eu diria, quanto mais festas, mais ruidosamente festejadas as reuniões, menos se ouve. Porque todos gritam, todos têm necessidade de falar, todos querem se fazer presente. E poucos hoje estão nos eleitos que sabem realmente ouvir. E por isso mesmo encontramos pessoas que nos dizem, quer fazer um favor de me ouvir? Quer favor de ficar quieto? Quer favor de se calar? E nós devemos trabalhar isso, para que a nossa impetuosidade, sofreguidão de querermos imiscuir-se na fala do outro, é que tantas vezes ficamos corados, envergonhados, quando a outra pessoa nos diz, calma, quer me deixar terminar? Interrompemos aquele que está falando. E como é feio isso, meus amados irmãos. E essa bulha, esse barulho todo, faz com que nós percamos essa maneira educada, maneira sensível, maneira cordial de ouvirmos as pessoas. É muito útil, diz Joana d'Angelis, eu vou ler algumas coisas. O momento adequado para falar, especialmente silenciar-se quando as circunstâncias assim o exigirem. Mas isso não é de comum acordo, perdoe meu termo, com o que o Cristo nos disse, vigiai e orai. É perceber no outro e perceber no nosso entorno o momento apropriado para falarmos. E quantas vezes nós deveríamos nos calar e não nos calamos? Por isso que Joana d'Angelis pontua alguns elementos importantíssimos dos silêncios diferentes. Para logo introduzir sobre o silêncio moral, que é o tema da palestra. E ela diz que há silêncios diferentes. Primeiro, aquele que é harmônico e reconfortante. Ou seja,
as pessoas que nos ouvem, e quando percebem o nosso silêncio, esse silêncio nosso do coração deve ser harmônico, deve ter essa harmonia, e deve ser, da mesma forma, reconfortante para nós e para aqueles que estão conosco. Não é gostoso isso? Da pessoa perceber que você não se calou porque não tinha nada a dizer. Você se calou propositadamente para dar tempo à pessoa falar. Tantas vezes nos perguntam, como é que você faz o atendimento fraterno? É um belo conselho, porque todos vocês amanhã serão também trabalhadores das casas e também vão ouvir fraternalmente as pessoas. A melhor coisa que eu digo, eu sento e fico ouvindo. É exatamente isso que as pessoas... A conversa fraterna é esse primeiro cuidado. De deixar que a pessoa extravase, derrame a sua alma na nossa frente. E conte aquilo que ela achar necessário. E nós, de uma maneira muito cristã, elevada, imbuídos do amor e sobremaneira da caridade fraternal, nós vamos rogar ao alto que nos dê intuitivamente a palavra para conduzi-la e dar a ela uma resposta, um aconselhamento, uma diretriz para que ela saia mais reconfortada. E não é o nosso silêncio que faz com que ela se sinta bem? E não é essa a necessidade? Já perceberam quando as pessoas estão chorando convulsivamente? E que você senta ao seu lado e você, de uma maneira muito muda, você não diz absolutamente nada. É como se a sua alma dissesse para ela, eu estou aqui. E por você estar tão perto, é que a pessoa se reconforta. E você permite a ela que chore. E não é momento de lhe perguntar, o que está passando? Qual o seu problema? Deixe que a alma chore. Que derrame seu copo d'água para que Deus coloque, via os espíritos do amor e por sua via também, que é um espírito do bem, dar esse bálsamo confortante. Então o silêncio mais eloquente neste momento, ele é harmônico e é reconfortante. Por quê? Favorece a reflexão e mantém a paz. Bonito isso, né? O segundo, aquele outro, silêncio, é de aquietação da palavra. Enquanto os sentimentos contrários da aquietação da alma, que são pensamentos e sentimentos em fúria, em aceitação imposta, revolcam-se, ou seja, convulsionam-se no íntimo, a fúria, a raiva, o desamor, fica convulsionando dentro da alma e trazem o quê? Enfermando quem assim se comporta. Ou seja, criando mais enfermidade daquele que mantém a sua revolta, o seu ódio, o seu desamor dentro da alma. Nesse último, daqueles que se revoltam, daqueles que estão raivosos, irados, que gritam, e já fizemos isso, não se esqueçam, se hoje já não o fazemos, é porque já sofremos muito, não é verdade? Já gritamos com filhos, já gritamos com as pessoas que conosco trabalham, já gritamos na rua, mostramos autoridade quando na realidade não era autoridade, falamos mais alto que o outro, elevamos nosso tom de voz, quando na verdade nós estamos, irmãos amados, nos rebaixando, nos inferiorizando moralmente. Por isso que o tema silêncio moral é exatamente a diretriz, o norte primeiro, amados irmãos, para debelar definitivamente a rebeldia, o ódio, raiva, rancores, mágoas, melindres, quiçá ainda os mantemos na alma, mas que gradativamente estamos solvendo-os com o bálsamo do perdão. Que bom ouvir isso, que bom podermos sentir isso. Então, não mais ampliamos a vingança, a agressividade, não mais fazemos ressumar, crescer as angústias e não mais protelamos o conforto emocional, mas o praticamos naquele exato momento. Para agora, meus amados irmãos,
que estão prontos para ouvir, Joana d'Angelis fala-nos sobre o silêncio moral. E ela diz, que eu pontuei em 7 itens, ou advertências, ou conselho, como queiram assim enumerar, para didaticamente saírem daqui mais reconfortados, aprendendo o que é esse silêncio moral. Moral é o fanal do nosso espírito, o objetivo do nosso crescimento, da nossa evolução. E quando nos mantivermos em 2 asas, se alargando no conhecimento, no intelecto, mas descuidamos do nosso crescimento moral, não voamos, não alçamos o voo. Por isso é que o silêncio moral, ele se adequa como um resultado do equilíbrio. Essa é a primeira advertência. Ele sempre é uma adequação do equilíbrio e da harmonia. E reflete as intenções superiores do indivíduo. Percebe? O silêncio moral reflete as intenções superiores de todos nós, do indivíduo. Segundo, o silêncio moral consegue diluir as ofensas. O silêncio moral, terceiro, faz com que esses sentimentos superiores também se elevam. Quarto, o silêncio moral amplia os campos do bem, porque nos calamos no momento certo. Silenciamos nossa mente das bulhas, desses pensamentos tresloucados que vêm em nós. Olho para cada um de vocês e peço que abram os olhos nesse instante e olhem para mim. Por favor. Vocês estão só olhando para mim ou já pensaram em quantas coisas? Vocês já foram, já voltaram, foram para casa, foram para lá. Alguns se lembraram até do ferro elétrico, da panela, que será que desliguei, o fogão. Alguns pensaram coisas tão bobas. Outros já se santificaram, pensaram bem. Outros começaram a se mexer. E as minhas dores? E você as acalma. Cura-me, Senhor, onde dói. Mas o pensamento pulula que o iluminado, chamado Siddhartha Gautama, Buda, porque Buda significa o iluminado, o desperto, disse aproximadamente há mais de 2.500 anos atrás, na frase dele, que a mente assemelha-se aos pensamentos e a um macaco louco pulando de galho em galho. Isso é de Buda, há 2.500 anos. E Joana d'Angelis acrescenta, sendo necessários a disciplina e o exercício mental contínuo para acerenar, acalmar a nossa mente. Então só conseguimos o silêncio moral serenizando a nossa mente, acalmando-nos também. Por isso que seria esse quarto elemento do silêncio moral. O quinto, acalmar as ansiedades. E quem de nós não tem ansiedade? E que bom que temos ansiedade. Mas quando a canalizamos como força maior, nós a represamos no nosso imo, no nosso coração, para o bem. Não para extravasar iras e raivas. As nossas ansiedades nos impulsionam, nos motivam. Então elas seriam enobrecedores, esses sentimentos, para também acalmar essa ansiedade. Como as emoções, que não devemos jogar fora, devemos cultivá-las. Tem um livro tão belo, né? Cultivando as emoções. E quinto, retificar atitudes. Então o silêncio moral me possibilita que eu corrija minhas atitudes, que eu me observe, aquele famoso autoconhecer-se, autotransformar. Sexto, elaborar programas de desenvolvimento espiritual, para que, como sétimo, a mente também se acalme e se serenize. Que bom! Isso se chama silêncio
moral. E mais adiante ela nos dá um alerta. Me permitam ler um pedacinho para vocês observarem o quão ela é perspicaz nas suas reflexões. Há muito barulho perturbador nos relacionamentos humanos. Concordam? Há muito barulho. Cada pessoa mais desejosa de ser ouvida em relação a outra, impondo a sua palavra como um desabafo das constrições, dos problemas penosos que estão no seu íntimo, que experimenta, sem tempo mental para raciocinar. Que expressão bela! Sem tempo mental. É porque não paramos. Se eu pedisse, fazendo um parênteses, respirem, meus amados irmãos, por favor. Obrigado. Bem poucos eu vi que oxigenaram o cérebro. Oxigenaram toda a parte inferior. Mas esquecem-se de oxigenar a mente, de oxigenar o cérebro. Façam isso. Vejam como nós precisamos disso. Para dar um tempo, um silêncio para a nossa mente. Para aquietar nosso coração. Ela continua. Fala-se apenas por falar. Dando lugar aos grupos loquazes, faladores e vazios de conteúdo. Eu não falo dos jovens apenas. Falo de adultos, muitos. Jovens é comum falarem alto, falarem ao mesmo tempo, estarem agitados. Mas quanto adultos ainda são assim, loquazes e vazios de conteúdo? Ou seja, percebem-se na forma e vazios no conteúdo, que explodem com frequência em gargalhadas, em zombarias e de prazer, quais se representam esgares do que sorrisos promotores de alegria. Esgares são caretas. Ao invés de dar sorrisos de paz, sorrisos de alegria. É como um casal de enamorados que se olham no silêncio mudo da palavra, mas os olhos falam. Os sorrisos encantam um para o outro e fazem com que a comunicação mais eficaz, que é da mente calma e do coração plenificado do amor, que esse silêncio seja benéfico. O silêncio edificante faz muita, mas muita falta na nossa sociedade, nas nossas casas, nos ambientes em que vivemos. E ela mais adiante chama-nos mais uma vez a atenção. Mede-se a estrutura moral do indivíduo, ouçam, mede-se a estrutura moral do indivíduo pela maneira como expressa as suas ideias, dos silêncios que sabe reservar-se quando se faz necessário. Mede-se a estrutura moral de cada um ao expressarmos nossas ideias e quando nós soubermos também nos permanecer em silêncio eloquente. O que vocês entendem por isso? O que seria essa estrutura moral? É o espírito encarnado que estamos hoje, vivendo essa melhor das nossas experiências, estando hoje aqui para ouvir, refletir, para melhorar, para me curar. Mas antes de curar o corpo que dói, o que devemos curar? A nossa mente, os nossos pensamentos, curar nosso coração, curar tudo aquilo que está dentro de nós, que Jesus chamava e percebia claramente quando dentro de cada um dos que iam à sua frente pedindo que os curasse, ele percebia que dentro de cada um estava já a cura pronta. Mestre, se tu queres, eu serei curado. Ao verbalizar o pedido, ele já demonstrou que dentro dele havia o desejo da real transformação. Isso se chama, o que Joana d'Ângeles denomina, de estrutura moral. Da capacidade de nós nos posicionarmos de uma maneira tal que as pessoas nos compreendam
quando estivermos calados. E que saibam respeitar o nosso silêncio, mas que da mesma forma também saibamos respeitar os silêncios dos outros. Como vivemos permanentemente com televisores ligados, aparelhos de som ligados, internet na mão móvel, dos aparelhos móveis das nossas mãos, não paramos de pensar. E não fazemos o silêncio da nossa mente. Concordam? Não damos tempo para nós mesmos. Como somos tolos. E se tirássemos o televisor da casa, se tirássemos os aparelhos de som, se tirássemos os aparelhos móveis, sobremaneira os celulares, das nossas mãos, dos nossos bolsos, das nossas bolsas, durante uma semana, como é que nos comportaríamos? Alguns já me disseram, continuaria vivendo da mesma forma, de uma maneira calma, serena. Será que isso acontece efetivamente com todos nós? Mas você me diz, é minha profissão que exige. É a minha necessidade de relacionamento que me exige. Afinal de contas, meu pai e minha mãe precisam me localizar, eu preciso saber onde estão as pessoas, preciso saber como é que andam, se chegaram bem, se já estão em casa, se estão acomodados. E essas necessidades e necessidades vão se acumulando. E 50 anos atrás, quando não havia, o que nós fazíamos quando saíamos de casas adolescentes? O que nossos pais faziam conosco? Ficavam aflitos, angustiados, entregavam a Deus, é o nosso anjo da guarda que nos conduzisse. E por meio da oração, da vibração e do amor, nos encaminhavam. O que fazemos hoje quando nossos filhos adolescentes saem à noite? Perdemos o sono? Ou ao deitarmos fazemos a oração mais bela, rogando a proteção, a bênção dos nossos filhos, para que retornem incólumes, da mesma forma como os permitimos sair do nosso lar abençoando-os. Quiçá nosso gesto que se levantou, porque o filho e a filha já saíram desabalada, à pressa, talvez dizemos com o gesto mudo, eu te abençoo, mas não há tempo de dizer, porque já partiram céleres para a balbúrdia das noites, infrenes, entregues aos vícios, às paixões sórdidas, e retornam estropiados aos lares, como tantos de nós, amados irmãos, também saímos em desabalada carreira, falando, agindo e fazendo para retornarmos à pátria maior, estropiados, rentes, no chão que palmamos, que plasmamos com nossas asneiras, perdoe-me o termo mais vulgar, para não dizer das tresloucadas maneiras com que fazemos e não fazemos o silêncio no qual temos necessidade de falar. Porque a língua mostra o conteúdo do nosso coração. Como é a advertência, meus amados irmãos? Para refletirmos um pouco mais que sobre os portadores do silêncio moral, esses portadores do silêncio moral, diz a benfeitora espiritual, são discretos, são gentis, não usam balbúrdia, ostentação, aparências, são discretos, são gentis, normalmente sempre cedem a palavra aos demais. Comunicam-se somente quando solicitados e de maneira agradável. A todos bem impressionam, deixando nos ouvintes um contributo valioso, decorrência dos seus conhecimentos, das suas experiências, e dão aos outros a sua credibilidade. Que aula magistral sobre o silêncio moral! O que se reflete nos portadores, daqueles que são já capazes, amados irmãos, de viver esse silêncio moral? São gentis, são discretos,
cedem a palavra, comunicam-se de uma maneira agradável, deixam seu contributo, porque impressionam muito mais com o conhecimento, com as experiências, com a sua credibilidade, com a sua moral. Então nós nos perguntamos, qual o exemplo maior do silêncio moral? E todos vocês já nos responderam. Jesus. Querem ver o que Joana d'Ângeles diz? Porque ela foi Joana de Cusa, uma das mulheres que estava com Jesus. Jesus era sempre exemplo, porque sempre era comedido no falar. Comedido é que não fala demais. Sabe exatamente a justa medida no falar. Pródigo no agir, ou seja, segurava o falar e era grande no agir, ensinando sem palavras, que as mesmas se faziam desnecessárias. Ensinando sem palavras, porque as mesmas em Jesus eram desnecessárias. 1234 anos depois, aproximadamente, a reencarnação do discípulo amor do Mestre, João Evangelista. Francisco de Assis nos diz na sua palavra mais bela: pregue o Evangelho. E, se necessário, use da palavra. Queridos, isso é o Mestre redivivo. Jesus era comedido no falar, era grandioso, pródigo no agir, porque suas palavras eram eloquentes no silêncio moral. E quem ousava discordar do Mestre? Vocês sabem que havia muitos que o tentavam. Há vários exemplos. Mestre, que pensa disso? Qual a tua opinião? Observe. O próprio Cristo, de maneira invulgar, incomum, que lês nas Sagradas Escrituras para conseguir o reino dos céus? Ah, que devo amar a Deus e amar o próximo como a mim mesmo. Muito bem, respondeste-o bem. Vá e faz exatamente isso. Era a tentação, porque não tinham outras palavras diante do silêncio eloquente do Mestre. E havia necessidade de colocá-lo à prova. Então Francisco de Assis, 12 séculos praticamente depois, pregue o Evangelho. Mas se precisar, e se necessário, use também da palavra. Mas nós pensamos que pregar o Evangelho é vir aqui, fazer uma belíssima palestra, é tocar a emoção, o coração das pessoas. Por isso que eu pensei, eu queria fazer uma palestra muda da palavra e eloquente do coração. Mas se vocês olharem minha alma, meus amados irmãos, vão senti-la muito próxima da sua alma. Porque nossa emoção, já percebemos que o nosso silêncio moral está conosco. E pregamos quando agimos, ao invés de falarmos. Porque nossas obras são exatamente aquelas que nos testemunham, são nosso galardão, nosso passaporte. A benfeitora Joana d'Ângeles também nos diz que a sua autoridade moral é seu passaporte para a eternidade. É a sua identidade. Quando pedimos a alguém para nos mostrar a identidade, imediatamente vamos à nossa carteira. Mas essa identidade de cristãos, de viver e sentir o Evangelho dentro de nós, amados irmãos, é nosso passaporte, que não prescinde de palavras, precisa de atos, precisa de atitudes, precisa da eloquência do nosso silêncio moral.
mas que façamos. E quando precisamos falar, porque vocês se perguntam, você falou o tempo todo de silêncio, e o que eu faço quando eu precisar falar? E ela nos diz algumas coisas. Fale com simplicidade. O importante é se fazer entendido. Faça como Jesus. Use parábolas, use exemplos. Mas fale de uma maneira simples, que toque o coração. E Jesus usava olhar os lírios do campo, as aves do céu. Vejam a palavra do semeador, a palavra dos talentos, a palavra da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo. Usava o que eles conheciam. Usava daquilo que eles tinham por comum. Perdia uma moeda e ficava desesperada dentro de casa para achar a dracma perdida. Observem, era Jesus. E ela nos diz que os tolos falam demais e os sábios silenciam. Já ouvimos isso? Aprende a fazer silêncio no seu corpo físico. Aquiete o seu corpo. Encontre posições confortáveis. Sente-se confortável. Respire confortável. Pense confortável. Haja confortavelmente. Sinta-se bem. Sinta-se calmo. E fale com a emoção daquilo que está cheio o coração. É o que Jesus nos concita da boca a falar. O que está cheio o nosso coração. E o que temos dentro do nosso coração? Obrigado pela resposta. Porque todos vocês responderam unisonamente. Dentro do nosso coração tem Deus. Tem o reino de Deus. Alguns estavam ousando pensar em outras coisas. No nosso coração tem o reino de Deus. E Jesus disse, faça nascer esse sol que está no seu coração. Faça reviver na sua alma a plenitude do bem, da paz, do amor, da serenidade. E ela nos diz, quase terminando, tudo quanto diga, torna-se parte da tua sementeira. Ou seja, o que falamos, nós semeamos já. E vamos colher. E tudo quanto silenciamos, transforma-se em contribuição valiosas para o momento da ensementação. Vamos explicar isso. O que falamos, nós plantamos. E nosso silêncio moral serve-nos de contributo para a hora da ensementação, ou seja, na hora de colocarmos a semente na terra fecunda do nosso coração. Didaticamente compreendido, para nos dizer, mantenha-se e mantenha-se sempre em seu silêncio moral. Quando nada mais houver para dizer, lembre-se de Chico Xavier. Quando perguntado, mas Chico, você que consola tantos que te procuram, se dá tantos conselhos, orientações, e Chico, o que você faz quando não tem mais nada a dizer? Que ao teu lado choram e se lamentam? Qual foi a belíssima resposta? Eu choro com eles. Isso se chama silêncio moral. De não precisar dizer, mas de sentir. É essa simbiose, essa troca de almas na conversação que dissemos no início de Emmanuel. Do dar e do receber. Damos o que dadivosamente e recolhemos no nosso imo, no nosso coração. Porque nosso coração está pleno hoje, aqui e agora, da boa semente plantada, na virtude maior, amados irmãos, de nos compreendermos, de nos amarmos, de nos respeitarmos, de vivermos primeiro para nós, no reino íntimo da nossa alma, na paz e na harmonia, para que depois aqueles que conosco chegarem caminhem da mesma forma, aprazivelmente, vendo as belíssimas paisagens da tela
e não colocando os olhos primeiro na moldura, ou seja, paremos de olhar os exteriores das pessoas, a moldura, e olhemos antes de mais nada a tela belíssima que está na alma. E quando conseguimos, amados irmãos, olhar a tela íntima, do íntimo de cada um dos nossos irmãos, nós esquecemos da moldura exterior. Se estão bem vestidos, se estão cheirosos, se estão agradáveis, se são gentis. Mas primeiro enxergamos a alma daqueles que conosco mantêm a conversação. E quando paramos para ouvi-los, nosso silêncio dirá a eles: eu te amo, meu irmão, minha irmã, porque aprendo com você a todo instante, porque você me faz bem, porque você é contributo da minha vida para o bem, para a paz e para o amor. Amados irmãos, quiçá tenhamos falado demais, mas cada palavra foi com a intenção primeira e única de chamar a atenção a nós mesmos. Porque a palavra é eloquente quando carregada de sabedoria, quando carregada das emoções benéficas da alma. Vivamos, pois, de tal forma que todos quantos nos olharem sintam a beleza da nossa alma e vejam a tela do nosso coração, pintada a cada dia com as cores belíssimas do arco-íris, do sorriso que moldura nosso rosto e que moldura também o sorriso, o amor daqueles que conosco convivem, para que a nossa vivência e a nossa convivência seja mais real, mais plena, mais benéfica, mais cheia de luz, porque é de luz que nós precisamos. As trevas se neutralizam quando acendemos o farol do nosso coração, chamado amor. E que esse amor, traduzido em luz, seja a bênção, a paz, o ensejo, a elevação, a esperança do Mestre Jesus. Fiquem na paz, fiquem na bênção, com todo o amor do Divino Mestre Jesus. Que assim seja. Então, meus irmãos, dando continuidade aos procedimentos da casa, nós vamos mais uma vez cantar o Pai Nosso, né? Para o encerramento da palestra. E na sequência, então, vocês serão chamados para os passos. E o tempo também fica à disposição de vocês, se quiserem conversar com o Silvinho, fazer alguma pergunta, alguma indagação. Vamos cantar com o coração, amados irmãos. Cante do seu jeitinho. Deixe sua voz sair com o Pai Nosso. Pai nosso, que sai dos céus, santificado
Como vocês estão, meus irmãos? Estão bem? Muito bem. Eu quero pedir desculpa, falei demais. Falei demais. O senhor não pode ficar em silêncio. Gente, mas quando eu li isso aqui no consultório médico, né? Eu levo sempre o livro junto. Eu fico esperando minha esposa. Mas quando eu li, eu até vou mostrar para vocês o que eu fiz com o meu livro. Olha só para vocês verem. Eu vou estudando, lendo, repetindo, pensando, durmo pensando, levanto pensando, penso em vocês, oro por vocês, abençoo vocês, sou feliz com vocês, porque amo vocês. Que lindo isso! Ai, meu pai. Vocês conseguem fazer uma declaração de amor? Se tem alguém que não consegue, eu ensino depois. Professor, Que pergunta? eu fiz uma pergunta aqui. Diga, querida. Como é que a gente faz para acalmar a alma quando o nosso cerne parece que sempre foi barulhento e sempre foi cheio de energia e ele sempre foi a onda do tsunami? E as pessoas até ficam felizes por você ser assim, barulhenta, com a alma barulhenta, com o cerne barulhento. Essa querida, minha amiga, Ela é barulhenta. ela voltou porque o dia que ela veio a primeira vez, ela fez uma pergunta, eu acho que eu respondi mais ou menos e ela continuou na dúvida e voltou. Sempre volta. Sempre volta. Mas a pergunta dela é interessante. Como acalmar, aquietar a alma quando o cerne, ela fala do corpo, né? Do organismo, de tudo isso que está dentro de nós. Como conseguir o silêncio moral? Eu vou começar respondendo primeiro para você como referencial Jesus. Se você procurar a semelhança de Jesus, e é difícil, mas não impossível, tudo que ele fez, nós podemos assim o fazer. Tudo que ele o praticou de tal forma dizendo, é possível, você vai demorar mais tempo, alguns, mas é possível. Eu não disse hoje aqui. O que Jesus fazia? Periodicamente, e eu estou me emocionando de respondendo a essa pergunta, porque ela é muito importante. Era uma parte que eu ia falar, entendendo? Ele procurava o deserto. Antes de mais nada, o deserto dele chamado alma. Para quê? Para silenciar, para meditar e para se manter em comunhão com o Pai. No primeiro momento, sabemos que antes de ir à pregação, Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Correto? Acho que isso eu não consigo fazer não. Olha, no tempo que eu estava no colégio interno, eu passei por os 40 dias de retiro. Eu confesso que não foi fácil. A coceira da língua era maior. E vez por outra, os superiores nos pegavam atrás das árvores, num cantinho, conversando. E éramos admoestados. Porque é difícil silenciar a boca quando não silenciamos. Pode sentar aqui. Quando não silenciamos nossa alma. Então, o que Jesus nos exemplificou? Retire-se. Faça o silêncio. Ou seja, emudeça a palavra exterior. Os franceses têm uma expressão muito bela, chamada fermer la bouche, né? Feche a boca. E isso é interessante, fermer la bouche, feche a boca. E aquietando a mente, ou seja, o pensamento não tem como. Ele vem e volta, mas você dizer aceito ou não aceito. E praticar o que Jesus praticava com a meditação. O que era meditação? Primeiro, eu entendi que meditação no colégio era ler um texto sagrado, das Sagradas Escrituras, sei lá, da Bíblia, e ficar refletindo, ou sobre um santo, um texto da biografia de um santo, ficar refletindo. Mas estudando os nossos ancestrais, os orientais, percebemos que a meditação é, antes de mais nada, é aprender a não pensar em nada. É aquietar. Como, por exemplo, quando a gente pratica a meditação, a gente ouve o barulho, mas não dá atenção ao barulho. Ouve as pessoas gritarem ao nosso redor e nós não damos atenção. Correto?
Então a gente vai gradativamente aprendendo que a meditação é difícil parar de pensar, mas é não julgar, é não condenar, é não primeiro emitir pensamento interno, ou seja, chamado julgamento, e depois o pensamento externo ao verbalizá-lo. Então, se você, por exemplo, quando Jesus falou vigiai e orai, então o vigiai é vigiar a si, vigiar seu pensamento, cuidar com as palavras, cuidar com aquilo que você faz, cuidar primeiro na comunicação. A gente fala da comunicação não verbal, eu vou tentar imitar, fica fazendo assim com a cabeça, fazendo assim, aquele gesto, fazendo com as mãos, etc. As pessoas começam a dar atenção ao nosso gestual e não prestam mais atenção naquilo que a gente diz. Então a gente aquieta o cerne, de que ela fala o nosso organismo, Jonathan também falou. Então aquietando primeiro o nosso corpo para a respiração, pausando a maneira, tentando se reharmonizar pelo silêncio, pela quietude, fazer com que o nosso a nossa dupla visão, chamado terceiro olho, sabe que nós temos a dupla visão? Quem ainda não consegue fazer é aquele virar o olho sem virar o olho. Aquele que você consegue mentalizar. Faça isso à noite, lá na cama, com a luz apagada. Consiga assim, como se você virasse o olho e você consegue imaginar o gramado, você vê todo esse verde, a árvore, você consegue ver as folhas se balançando, alguns passarinhos voando, borboletas, você vê as cores. Vocês já conseguiram fazer isso? É lindo. Então aquilo vai te acalmando, você faz a dupla visão. E aquilo é fantástico. Então você vai se acalmando, aquietando, serenizando. Então o seu corpo se acalma porque você serenizou a mente. Aí os espiritualistas falam assim, faça uma oração. E a melhor oração é aquela que vem do sentimento da alma, não é verdade? Aquela que não é mecânica. Até pode ser o Pai Nosso, mas não dizer o Pai Nosso assim, Pai Nosso que está no céu, seja o vosso nome. Não, use a palavra apenas como motivo, mas pense em cada palavra, no sentido da palavra, dê sabor à palavra. Por exemplo, sabor é como se você experimentasse a fruta. Percebe o nosso palato, nossa sensibilidade? Pai. Você pronuncia assim, Pai, até encostando os lábios. Você está sentindo assim? Pai, mãe. O pai é oral, é aberto. A mãe é mais nasal, parece que ela é mais afetiva. Mãe. E pai é oral, pai. Perceberam? Depende dos meus filhos, é mãe! Exato, exatamente. Aí vem aquele... Oral. Aí você responde, o que foi, filho? Ou aquela outra resposta. Né? Chama meu pai! Exato. Ou qualquer coisa. Então a gente se aquieta nessa tonalidade no paladar. Por isso a gente fala, os sentidos são 5. Quanto mais você os utilizar, mais aprendizagem, mais internalização. Por isso que eu falei do paladar da palavra. Pai, mãe, Deus. Observe as vogais, como algumas são abertas. A, E, I, O, U. Começa por aí. Aí você vê as consoantes. D, C. Então, o nosso vocabulário é riquíssimo, o nosso alfabeto é riquíssimo, a língua é maravilhosa, é melhor do que inglês, melhor que francês, ela é doucement belle, igual como o francês, mas ela é rica, porque toda a língua tem a sua docilidade, porque o coração está dulcificado. Agora, ela pergunta, mas como ter o coração doce? Bem-aventurados os puros de coração. Aí você pergunta mais, vem uma segunda pergunta, mas como ter coração puro? Trabalhe a mente, limpe sua mente,
tire da sua lixeira mental e jogue fora, delete, mas tire da lixeira mental tudo que é inócuo, prejudicial, inútil, que você já não precisa mais. Por exemplo, não precisa mais guardar todas aquelas raivas, aqueles medos, aquelas ansiedades. E precisa. 19. E a gente guarda de que forma? Cada vez que a gente conta e reconta um fato. Não pense que eu não sou santo. Eu também me pego tantas e tantas vezes contando um fato que aconteceu. Silvino, responde uma para mim então. Respondi? Respondeu, né? Responde uma para mim. Muitas palavras ferem mais do que uma bofetada. Mas sem dúvida. Por É exemplo. preferível levar um tapa do que escutar certas coisas. Por exemplo, uma pergunta que eu faço depois, eu estou implicitamente respondendo ao Cris. Quantos nãos você já ouviu na vida? Calma, não precisa pensar agora que você está com 30 ou com 20. Pensa até os 5 anos. Quantos nãos? Mas há vários nãos. Verbais ou não verbais? Exatamente. Então começa assim, quando você diz assim, chama teu pai. Mas se ela dissesse, por favor, filho, Vai chamar o papai. dá um tempinho. Quando o papai chegar, nós vamos conversar nós 3. Chama teu pai que tá lá na frente da televisão, controle remoto. Exatamente. E se nós trocássemos... Vocês já entraram, não tiraram, porque chegar à frente de uma porta e está escrito, não bata. Ou entre sem bater. Transforme todas essas frases negativas em frases positivas. Você vai levar um tempo. Demora. Faça essa experiência. Tudo que você enxergar de frase negativa, transforme-as em frases positivas. Observe a primeira revelação. Todo mundo sabe qual foi a primeira revelação e com quem. Ou não. Sejam sinceros. Quem sabe? O Alexandre sabe, porque ele já falou, é lógico, sobre isso. Com Moisés, o Decálogo. E tinha a lei civil, que era o código civil, era as bofetadas da palavra, né? Não matar, não roubar, não cobiçar, não é isso, não é aquilo, é uma verdade. Era o código civil. Mas tinha também o código moral, do respeitar a Deus, do amar a Deus, amar o próximo e etc. Aí veio a segunda revelação com Jesus. E Jesus ensinou pelo não raramente. Jesus... Estava errado, professor. Estava errado esse não matarás. Porque ele é extremamente objetivo e fácil de entender. Não, né? ele estava fácil e correto para a época, ele tinha que ser assim. Era um povo rebelde, era um povo que não obedecia, preferiam todos, a tal ponto que aqueles judeus queriam voltar lá para o Egito. Queremos cebola lá, né? Eles queriam voltar para o Egito. Tinha que fazê-los entender que se eles não cumprissem certas Eram coisas, bárbaros. seriam castigados. Era olho por olho, dente por dente, etc. Então ele utilizou exatamente o que era adequado. Por exemplo, você pega vocês já leram a Bíblia lá do Gênesis, todos já leram? E tem partes lá no Antigo Testamento, você vai pôr a mão na cabeça, meu Deus, o que é isso? Mas, gente, aquilo acontecia, foi escrito para um povo naquela época. Por exemplo, as filhas embebedarem o pai, porque ele não tinha filho varão, não tinha filho homem. Está lá. As filhas embebedarem o pai, tiveram um relacionamento para dar ao pai um filho homem. Aí você, o que é isso? 25. Mas a gente não está vivendo um pouco isso hoje? Os Essa incestos, mesma, né? As mesmas barbáries que aconteciam naquela época. Mas então, o que volta? O que volta, meus queridos, se não aquele primarismo dentro de nós? Cada vez que a gente grita, cada vez que a gente guarda raiva, explode com raiva, o que a gente está trazendo? Senão instintos ainda, é na verdade. Os instintos que a gente tinha lá. Quando a gente passou do reino animal, sabe que a gente já passou do reino animal, passamos para o reino mineral vegetal, para chegar ao hominal, o homem. Aí começou a razão. E aí começamos os sentimentos. Mas quantos instintos? E que são nossos instintos?
aquilo que no Evangelho está lá no capítulo 17, né? Conhece seu verdadeiro espírita, aquele que, né, pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar os seus más instintos, as suas paixões. Ou seja, aquelas que são lá atrás. Mas como melhorar isso? É educação. Não aquela educação de banco de escola. É educação interior. E começa você se educar como? Quando você começa a se conhecer, para depois se transformar. Meu Deus, eu sou assim ainda? Que é isso? Aí você gradativamente. Agora, sem martírio. Por exemplo, vamos cá entre nós. O ano normalmente tem 365 dias. Cada 4 anos, um a mais. Se a cada dia você trabalhasse uma coisinha, mas uma coisinha pequenininha. Por exemplo, hoje eu vou trabalhar aquela minha resposta que eu dou para o meu filho. Então hoje eu vou trabalhar essa maneira. Hoje eu vou cuidar. Gente, se a cada dia você trabalhasse uma, são 365 melhorias no ano. Multiplique isso por 10 anos. São 3.650, um pouquinho mais. Observe em 20 anos, em 30 anos. Quantas coisas você vai melhorar. Só que a gente faz de uma maneira muito tola, querendo mudar tudo ao mesmo tempo, como se fosse um remédio. Sabe aquele frasco de remédio? Mas é muito bom. Eu quero melhorar rápido. Eu vou tomar tudo ao mesmo tempo. É assim que se procede? Não são doses homeopatas? Por exemplo, a água fluidificada, quando você vai ao tratamento. Alguns trazem ainda água para ser fluidificada, não é verdade? Como é que você toma? Ah, tu com sede toma tudo. Não. Você vai tomando um cálicezinho por dia, ou à noite, para amanhã, ou um pouquinho a cada momento que você se sentir mais doente do corpo, mais doente da alma, mais doente mentalmente. Vai tomando gradativamente. E você vai conseguindo, dessa forma, se transformar. Agora, minha querida amiga, em dezembro eu vou fazer 70. Ó, gostaram? 70 anos. Um carinha de 55. Ó, 70 anos. Agora você pergunta, você está bem, né, Silvia? Não. Posso estar bem fisicamente, mas quanta coisa que tem ainda para melhorar. Por isso que de uma maneira muito sábia, a gente pede a Deus, me dê muito, mas muito tempo aqui, para que eu possa aprender mais, melhorar mais. Eu fiz besteira um dia, falei assim, meu Deus, mas já bebi bastante, né? Nossa, estava lá mais para 50 e pouco. Para logo em seguida dobrar o joelho e pedir perdão a Deus, meu Pai, por favor, eu não falei nada disso. Mas quer ver uma outra besteira que a gente faz? O Cris já conhece, já falei. Ô Senhor, 24 horas são muito pouco, meu Deus. Por favor, me dê mais uma horinha. Aí Deus manda o mensageiro dizer assim, mas querido, você já faz tanta besteira em 24, quer mais uma horinha ainda? E a gente roga, para quê? Para aumentar. Mas em síntese, respondi a tua pergunta, aí a palavra é mais ofensiva que uma bofetada. Eu estava dizendo para o Cris que a maneira como você diz sim, a maneira como você diz não, é o que importa. Porque a palavra, ela vem, a palavra vem aqui, a bofetada vem aqui. A palavra fica no coração. A bofetada, ela pesa por quê? Porque eu acredito que ela nunca vem silenciosa. Já viram uma bofetada silenciosa? É muito raro. Ao mesmo tempo, né? A palavra e a Exato, ela vem carregada. Primeiro porque já teve um pouquinho antes alternância de atitudes, de palavras, sei lá, né? A pessoa não chega inesperadamente e pum, dá uma bofetada e vai embora. Não, houve todo um processo. Então ela vem carregada das fortes emoções, o físico, né? E isso até que é fácil, né? Passa um creminho lá, vai bacana, vai tirando, né? O vermelhidão, com os dias passa. Mas a dor da alma, é como, por exemplo, o indivíduo que esbofeteia a esposa, esbofeteia a mulher. Meu Deus, parece que ele nunca leu um evangelho, coitado, ainda está precisando. E
35, 36, 37, É isso, né?